Fala pessoal, tudo bem? Eu vou usar esse caso, que é o caso do Kleber, um aluno do Viver de Horto, para mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esse método de diagnóstico, tá? Que é o método dos 4 As, as 4 análises que eu gosto de fazer, e agora a gente vai pôr ela na prática, tá? Então, seguinte, primeira coisa que eu sugiro vocês olharem é a gente olhar a boca, a oclusão, para a gente ver como que está essa mordida, tá? Dentro dessa mordida, a gente vai se atentar aos princípios aí das 6 chaves, né? E tudo que a gente precisa saber sobre oclusão. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente olhar é a relação de molar. Então, vocês lembram das 6 chaves lá do Andrews? Que o Andrews começou pela oclusão do molar, né? Então, olha só, se eu já bato o olho aqui e vejo que esse lado aqui está travado em classe 1, deixa eu pegar uma cor que aparece bem aqui. Ó, esse molar está praticamente travado em classe 1, certo? Então, tá, eu sei, esse pré, ó, precisa vir um pouquinho para trás, né? Ou os molares aqui tem que ir um pouquinho para frente, para dar encaixe, né? Para a gente conseguir uma classe 1 aí, né? Então, essa ponta deveria estar mordendo aqui. Essa ponta deveria estar mordendo aqui, né? E o canino já está mais fora, deveria estar mordendo aqui. Mas o molar está no lugar certo. Então, eu já começo a entender esse caso que o lado direito, ele é classe 1 direita. Beleza, já vi esse lado. Tá, eu olho aqui, eu vejo um overjet gigantesco, né? Então tem um overjet aqui dos incisivos, olha isso, muito grande. Então, já me chama atenção, tem alguma coisa errada aí, né, para ter esse overjet grande. Se aqui é classe 1 e ali tem um overjet grande, tem alguma coisa errada. Provavelmente eu vou ter uma classe 2 do outro lado, ou eu vou ter uma genesia de incisivo inferior, ou eu vou ter um dente supranumerário rompido no arco superior, para ter volume no superior e menos volume no inferior. Ou eu vou ter um problema sagital. Então eu já imaginei isso, tá? A hora que eu olho o lado direito, o lado esquerdo, já está tudo explicado para mim, que eu tenho uma classe 2 grande. Ó, essa cúspide deveria estar aqui, ó, né? Ela está, vamos chamar de 3/4, tá? Mas ela está muito perto aqui, ó, de C total, tá? É uma classe 2 aí grande, né? É uma classe 2 grande. Então, veja que eu tô com o olho no molar, tá? Tô com o olho no molar. Isso que me importa, ó, é o molar. Tá? Ah, mas o pré tá um pouco mais de meia. Isso, tudo bem, mas o problema é que eu vou ter que movimentar muito o molar. Não tem como você corrigir uma classe 2 total, uma classe 2 3/4 de uma forma simples, entendeu? Esse caso é um caso complicado já, porque o erro de molar é muito grande, né? Um erro de molar muito grande. Muito bem, então eu vou voltar aqui, ó, e vou escrever que ele é classe 2 esquerda. E lembra que a classe 2 a gente fala nome e sobrenome. Então ela é uma classe 2, vamos pôr 3/4, tá? Não vamos pôr total, porque ela não tá total, né? Faltou um pouquinho para ser total aí. Beleza. Agora, o que a gente estava falando aqui é diagnóstico, a gente fez diagnóstico, né? Agora a gente vai entrar em planejamento. Eu preciso corrigir essa classe 2, né? De alguma forma, preciso melhorar o overjet, preciso devolver uma boa oclusão para esse paciente. Então, vocês vão lembrar que a segunda análise que a gente faz depois da boca é a análise de face. Você vai ver que eu nem dei muita bola para a sobremordida, né? Eu nem dei muita bola para o apinhamento, né? Ó, tem um apinhamento inferior, né? Tudo bem, estou dando uma olhada geral aqui, né? E tá tudo ok. Superior nem tem, né? Tem um pouquinho de apinhamento, isso aqui vai um pouquinho mais para frente, isso aqui também, o overjet vai ficar maior ainda, né? Beleza. Inferior também, né? A curva de SP é um pouquinho acentuada, a gente tem que planificar, beleza. Mas eu poderia pôr tudo isso na nossa lista de problema. Então eu tenho apinhamento superior leve, apinhamento inferior leve, né? Eu tenho mordida profunda,
Tudo isso eu vou pondo aqui, são coisas que eu quero resolver. Eu vou alinhar, vou nivelar, vou planificar a curva de SP, vou corrigir isso aqui, beleza. Agora, o que me importa nessa fase, na análise 2? Ver o perfil dele. Eu sei que eu tenho uma classe 2 importante, né? Quase total, 3/4 de um lado. E eu vou ter que corrigir isso, e agora eu quero ter uma noção aonde eu vou corrigir isso. Então, eu vou olhar aqui, ó, ponto subnasal e lábio superior. Para mim, esse ângulo tá ok, levemente à frente, tá bonito. A hora que eu vejo lábio superior com lábio inferior, eu já vejo um desnível grande, né? Eu já começo a querer levar o lábio inferior dele, vou tirar o risco para você ver, ó. Eu quero levar o lábio inferior dele para frente. Ó, eu já estou querendo fazer isso, porque esse ângulo aqui tá bom. Então eu não quero levar ele para trás. Então eu já estou evitando tratar esse paciente com extração superior, né? Eu já estou pensando em levar o lábio inferior para frente. Essa dobrinha, ela também é característica de deficiência mandibular, né? Ó, ficaria mais bonito levar isso aqui para frente, né? Então eu já começo a pensar numa mecânica mais inferior de mesialização do que superior, olhando o perfil. O perfil está pedindo isso, certo? Beleza. Agora, toda vez que eu tiver uma classe 2 unilateral, ou seja, uma subdivisão, ou seja, de um lado é classe 1, do outro lado é 2, de um lado é 3, do um lado é 1, é coisa diferente, um lado é diferente do outro, não é exatamente simétrico, eu preciso olhar a linha média, Kleber. Isso é importante pra caramba, cara. Por isso que eu deixei essa foto bem grande dele aqui, ó, do seu paciente aqui, ó. Porque a hora que eu olho a linha média, né, duas coisas que eu faço, né, ó, eu centralizo a pupila para poder estar na mesma linha, e depois eu imagino a metade do lugar aqui, ó, e desço uma linha aqui, ó, tá? Sei que aqui a linha, é difícil fazer essa linha à mão livre, uma linha muito reta, tá? Mas, ó, eu vejo que esse paciente tem um leve desvio da linha média superior para a direita. Então, isso é muito importante. Você vai confirmar isso na boca, tá? Põe ele na cadeira, põe um fio dental na boca, aqui do centro do rosto, e depois que o fio dental estiver posicionado, você pede que ele dê um sorrisão. A hora que ele der um sorrisão, você olha ali para ver se está realmente desviada essa linha média superior, tá? Me parece que está um pouquinho desviada essa linha média, e eu tenho a sensação que a hora que você corrigir esse apinhamento, essa linha média pode até desviar um pouquinho mais. Ou seja, a gente pode trabalhar parte dessa classe 2 no arco superior. Tá? Poderia fazer extração? Até poderia, mas como eu quero que você corrija isso um pouco embaixo, um pouco em cima, eu vou sugerir para você fazer distalização com IZC em cima e mesialização embaixo, já vou falar como para você, tá bom? Então, isso aqui já me explicou muita coisa, né? Eu preciso retrair um pouco em cima, preciso avançar um pouco embaixo. Beleza, então já passamos a fase 1, o primeiro A da análise oclusal, agora a análise facial, agora vamos fazer a análise radiográfica. Quando eu venho fazer a análise radiográfica desse paciente, eu vejo o incisivo central superior aparentemente muito vestibularizado, mas muito vestibularizado, né? Pedindo uma retração. Vamos confirmar esses dados na nossa cefalometria. Deixa eu ver se a sua cefalometria veio para cá, cara. Espera aí, que se não veio, eu vou passar para a gente poder ver os dados. Então, você vai lembrar que os dados da cefalometria, eu tenho lá um ponto NA, traço NA, né? Eu vou pôr aqui para todo mundo poder ver. Ó, ficou pequenininho, acho que é por isso que eu não estava vendo. Aí, vou aumentar lá grande aqui, ó. Olha lá. Então, na análise radiográfica, na análise da tele, o que vai ser importante para a gente aqui? Ó? Traço NA e ponto NA. Essas duas medidas aqui. Ó. Ponto NA deveria ser 22, tá 43. Então, o seu incisivo, cara, tá vestibularizado demais. Ele está pedindo uma retração superior, está pedindo uma mecânica em cima para melhorar isso. Você entendeu? Está pedindo demais.
Então a gente tem que ficar atento com isso, né? Olha, o 1-NA está 9,7. Era para ser 4. Então o seu incisivo superior está de corpo para frente e ainda vestibularizado. Está pedindo uma mecânica superior. Vamos ver inferior? Inferior, 1.NB. Era para ser 25, está 22. Bem posicionado, né? Pouquinho lingualizado até. 1-NB. Era para ser 4, está de 3,5. Veja, não está pedindo uma grande mecânica de vestibularização inferior. Ele está adequado. Vamos conferir a base óssea dele? Olha só, ANB de 2. Então, ó, eu já sei que a proporção maxila-mandíbula tá legal, a gente está com um problema ali dentário, né? E tá pedindo para você fazer retração superior. Tá pedindo aqui, ó, a cefalometria, tá? E o perfil deixa fazer isso? Cara, não é uma mecânica 100% superior e 100% de retração, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Nesse caso, você vai poder colocar um IZC, por exemplo, tá? Poderia fazer extração aqui? Poderia fazer extração, tá? Poderia. Mas eu não consegui ver um desvio de linha média tão grande que está te pedindo essa extração. Então, e também 3/4 de classe 2, eu não precisa bater o martelo na extração. Poderia, tá? Mas não precisa. O que eu faria aqui? Distalização com IZC. Então, colocaria um IZC nessa região, tá? Aqui. E alinha, nivela, chega no 19/25 de aço, tá? E começa, com elástico corrente, do canino até o IZC, começa a distalizar isso aqui, ó, tá? Se você puder colocar um gancho mais longo no canino, né? Um botão com gancho, ou um botão clipado, né? Um gancho clipado no arco para ficar com uma força maior, começa a distalizar esse lado. Essa distalização que você vai fazer do lado esquerdo, ela vai diminuir a inclinação do incisivo, vai retrair o incisivo e vai corrigir a linha média. Você vai com isso até você centralizar essa linha média no centro da face. Até a linha média superior centralizar no centro. Centralizou no centro, você para essa mecânica e começa a mecânica de elástico classe 2, para poder mesializar o resto. Então, nesse caso, você está podendo fazer meio a meio, tá? Você está podendo fazer meio a meio, um pouco de correção superior, um pouco de correção inferior. Vai ficar bem interessante tratar assim, tá? Se, eu vi que você já colou o aparelho, se você já alinhou e nivelou e essa linha média superior desviou mais ainda para a direita, o seu canino ficou mais ainda em classe 2 total, e aí a linha média superior está muito desviada, aí eu vou te falar para extrair esse prézão aqui, ó, tá? Colocar um mini implante aqui e retrair esse canino em classe 1, se isso aconteceu, tá bom? Se isso não aconteceu, você está alinhando e nivelando, você vai retrair com IZC, continua em 3/4 de classe 2, você pode fazer essa mecânica que eu estou te falando de IZC superior até centralizar a linha média superior no centro da face. Centralizou, ficou legal, talvez aqui tenha ficado em meia classe 2. Aí essa outra metade da classe 2, você vai corrigir com elástico de classe 2, tá? É uma maneira. Se não usar elástico, aí a gente põe uma mola aberta e depois um mini implante para mesializar os molares inferiores, tá? Mas não vamos contar com isso agora, tá? Eu vi também no grupo que sua dúvida era também qual levante colocar nesse caso, né? Com um overjet tão grande que nem esse, você vai fazer um levante só na palatina dos caninos, dos dois lados aqui, ó, tá? Palatina dos caninos. Por quê? Isso vai permitir que o seu molar extrua, que o seu pré-molar extrua, tá? Vai permitir extrusão aqui, ó. Isso vai te ajudar demais na correção da mordida profunda. Além disso, você vai usar arco de curva reversa. Pode ser o 17/25 de Naitai, tá? Pode ser o 0,18 de aço, tudo com curva reversa, tá? Esse caso é um caso maravilhoso, eu vi que você já colou o aparelho, mas é um caso maravilhoso para trabalhar com brackets bidimensionais, com slot 0,18 na região anterior, 0,22 na região posterior, tá? Se você já colou tudo e quiser só trocar os incisivos superiores por 0,18, pode fazer. Aí a sua mecânica vai ser tudo no 17/25 de aço, tá? Por quê? Porque ela controla bem o torque. Esse caso não é caso de trabalhar com os incisivos invertidos, com os brackets invertidos, tá? Porque a sua mecânica ortodôntica vai lingualizar os incisivos.
de você colocar o corrente do canino até no mini implante, vai lingualizar. Então, o seu torque precisa compensar essa lingualização, para você não terminar lingualizado demais. Então, torque positivo, cola normal, tá? Pode ser uma prescrição MBT, bidimensional. Você estaria com um aparelho fantástico e barato da Morelli, tá bom? Daria para tratar isso super bem, super bem, tá? Levante na palatina do canino, cola todo mundo da sua preferência, curva reversa inferior, você pode usar elástico posterior desde o primeiro fio para instruir o molar, fechar a mordida e planificar a curva de espia o mais rápido possível, tá? E a relação sagital você vai corrigir desse jeito. Alinhamento e nivelamento, já corrige o apinhamento, que é leve. Linha média superior, você já percebeu que você vai ter que estar ligado nela, né? Olhando ela, controlando ela, colocou ela no lugar certo, colocou, muda a mecânica, para de fazer retração no IZC e começa a fazer elástico de classe 2, mecânica de mesialização inferior, porque é ali a linha média inferior que vai deslocar e chegar no lugar certo. Beleza? Cara, eu acho que eu falei tudo, eu vou postar aqui, você comenta e vamos discutir mais o caso, que se tiver de dúvida nós vamos tirar, que eu vou fazer questão de levar você para o outro nível da ortodontia, tá bom? Posta aí, você foi muito humilde no seu comentário, fiquei muito feliz de ler, de conhecer a sua história e saber que a gente está conseguindo ajudar você, tá bom? Então, me fala aí o que ficou de dúvida, se tiver mais caso, põe, que eu vou te ajudar o máximo que eu puder, beleza? Obrigado, o Kleber. Até a próxima, cara. Valeu, tchau, tchau.